Abra sua Bíblia no Salmo número 16. A palavra de Deus diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas são as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Deus querido, a tua palavra diante de nós, inspirada pelo teu Espírito, tem algo a nos dizer essa noite. E nós queremos ouvir a tua voz, Pai, a voz do Espírito Santo, falando ao nosso coração, edificando a nossa vida espiritual, fortalecendo o nosso espírito, Pai. Só a tua palavra tem esse poder, ela é o verdadeiro alimento, e é desse alimento que nós precisamos essa noite. Nós não estamos necessitados de histórias, de filosofias, mas sim do poder da tua palavra. Esse poder, Pai, nos sustenta, e eu te peço que essa noite o Senhor continue falando aos nossos corações, usando a minha vida por graça e misericórdia, me dando a unção necessária para que eu possa ministrar a tua palavra conforme a tua vontade. Faço essa oração junto com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um salmo de Davi, em que Davi faz aqui uma poesia, um cântico, um hino, falando coisas maravilhosas sobre Deus. E eu queria refletir essa noite com os irmãos a respeito de Deus. A gente fala tanto em Deus, Deus, a palavra que está na boca de tanta gente, pessoas que às vezes nem ao menos têm um tipo de relacionamento, mas são frases prontas e formadas que a todo momento a gente diz por aí, vai com Deus e Deus me livre e qualquer coisa desse sentido. Mas para nós, irmãos, para nós que somos cristãos, para nós que estamos na igreja, para a gente que está aqui ouvindo palavra, vivendo uma vida cristã, crendo nas promessas, quem é de fato Deus para nós? Davi tinha um relacionamento com Deus, e é por isso que ele é capaz de escrever esses salmos, a sua maioria, salmos lindos, salmos inspirados, porque não veio de Davi, veio do Senhor. Mas de onde vem essa inspiração? Vem do relacionamento, E a Bíblia diz, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então ele tem um relacionamento com Deus. Deus não é só uma palavra que ele repete, como um mantra, como um amuleto, mas é alguém, uma pessoa com quem ele se relaciona. E aí a questão para nossa reflexão essa noite. Nós temos em Deus uma pessoa com quem nós realmente nos relacionamos e o entendemos na sua dimensão correta, quem é Deus para nós. Davi apresenta nesse Salmo 16, Deus como Senhor da sua vida. E a gente muitas vezes confunde as coisas e mistura e não faz um entendimento a respeito do que significa Senhor. Então, muitas pessoas olham para Deus como se ele fosse apenas amor. E a Bíblia diz, Deus é amor. Então a gente pensa num Deus amoroso, carinhoso. Há outros que só imaginam um Deus cruel, irado, e a Bíblia tem momentos em que diz que Deus é irado, é fogo consumidor, Você já leu isso na Bíblia? E há momentos em que a Bíblia também o coloca como Senhor. E como é que a gente encaixa todas essas coisas na mesma pessoa? A mesma pessoa que é amor
é irado quando precisa ser, e é Senhor e nunca pode deixar de sê-lo, apesar de nos ter chamado de amigos, como Jesus trouxe, né? Essa novidade, sermos amigos de Deus. Mas não é muito uma novidade, porque Abraão, lá atrás, já foi chamado de amigo de Deus. Percebe, então, como o que importa é um relacionamento, irmãos? Não é um nome, não é apenas um personagem, mas é alguém, um relacionamento. E como Davi o apresenta aqui como Senhor, será que nós entendemos essa dimensão do ser Deus, o Senhor da nossa vida? E a dimensão da palavra, o que ela implica em relação a nós? Nós enxergamos Deus como Senhor. Eu percebo que muitas pessoas, e aí talvez até alguns que se dizem crentes, não têm essa noção. Não é? Como eu disse, o nome Deus ficou tão batido na boca das pessoas, Deus me livre, Deus me guarde, Deus te abençoe, que talvez as pessoas não o entendam como Senhor. Porque qual a dimensão da palavra Senhor? Não é? Quando você pensa nisso, você lembra da relação de escravidão, que é uma coisa que a gente não gosta, que a gente abomina, que a gente despreza, não é? Mas que é um princípio, uma prática desde o mundo antigo, não é? E quando Deus se coloca como Senhor, muita gente não gosta disso, porque faz essa associação e não quer ser associado como escravo, né? E a palavra servo, que a gente vê na Bíblia, o seu significado é exatamente esse, é de escravo. Mas a gente não quer esse título, né? Muita gente diz assim, olha, eu sou um servo do Deus Altíssimo. Você já ouviu gente falando assim? Chega a dar encher o peito, né? Chega a ficar no calcanhar assim, né? Mas será que ele diria, eu sou escravo do Deus Altíssimo? Ah, não, peraí, aí fica meio chato, né? Mas a palavra é a mesma, porque o sentido, o significado e aquilo que ela representa em relação a quem é Senhor é o mesmo. O Senhor manda, o Senhor governa, o Senhor ordena, o Senhor dirige. Não é? O servo, ele não discute com o Senhor, o servo obedece, não é? O servo faz o trabalho que lhe foi designado. Não há uma relação de tamanha displicência que eu possa discutir com o Senhor as suas ordens, embora o nosso Senhor seja diferente do Senhor de escravo que vem à mente, né, de muitos quando usam essa palavra. Não é aquele déspota, aquele tirano, aquele irresponsável, aquele cruel. Ele não é assim. Mas eu preciso entendê-lo na dimensão do seu senhorio sobre a minha vida. Porque a única maneira de eu ter com ele um relacionamento sadio é enxergá-lo como Senhor. Se eu enxergá-lo só como amor, o meu relacionamento vai ser prejudicado. Se eu enxergá-lo apenas como amigo, meu relacionamento será prejudicado. Se eu enxergá-lo como Salvador, ele é o Salvador? Sim. Então, ele é o meu Salvador, ótimo. Mas se eu enxergá-lo só assim, meu relacionamento será prejudicado. A única maneira de eu ter um relacionamento saudável é que eu, em primeiro lugar, o enxergue como Senhor. E é isso que Davi está nos dizendo aqui nesse salmo. Indo ao salmo, no versículo 1, ele diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Uma das razões do seu senhorio é a sua guarda sobre a nossa vida, a segurança que ele nos dá. E Davi já começa o salmo dizendo: eu me refugio no Senhor. Ele é um refúgio para a minha vida, um lugar para onde eu posso fugir e me esconder e me proteger e me sentir acolhido. Para um relacionamento sadio, eu preciso encarar essa dimensão de Deus como Senhor e como refúgio da minha vida, que é real, que é verdadeiro, em quem eu posso descansar, confiar e esperar, mas entendendo o seu senhorio sobre a minha vida. No verso 2, aí ele começa: digo ao Senhor, : tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Veja, ele é o meu Senhor, é a declaração que Davi faz. E aí ele vai dizer: eu não possuo mais nada além de ti. Não há outro bem que seja maior, porque o meu Senhor é suficiente.
O refúgio ele encontra em Deus, a suficiência ele encontra em Deus, quando ele entende esse relacionamento de senhorio. E é interessante que em vários momentos Davi fala dessa forma, e outras vezes na Bíblia você vai encontrar a expressão meu Senhor. Parece algo meio exclusivista, não é? Mas o meu Senhor é seu também. O meu é compartilhado com você. Então, é um sentimento de posse, porque ele se deixa, entre aspas, possuir por nós, quando nós o encaramos como Senhor. E tenho com ele um relacionamento de senhorio, que é individual e exclusivo, independente do seu com ele. Porque eu nunca posso usar o seu comportamento como parâmetro para o meu. Eu nunca posso dar como desculpa o comportamento de outro para com o Senhor, porque ele é o meu Senhor. Então é o meu comportamento que está em jogo diante dele. Ele me dá o direito de chamá-lo meu Senhor. Isso, queridos, é algo muito básico. O que eu falei até aqui é algo que é evidente, não tem novidade nenhuma. Todos os cristãos que já leram um pouquinho a Bíblia, que já viram as palavras de Jesus, devem entender por que o chamamos de Senhor. Jesus até, certa vez, questionou o fato de alguns chamá-los de Senhor e não fazerem o que ele mandava. Ele questionou que também no futuro muitos vão chegar dizendo Senhor, Senhor, e ele vai dizer eu não os conheço. Porque há uma desassociação entre aquilo que eu digo para ele e aquilo que eu faço na sua presença. Então, o que é importante até aqui não é simplesmente o entendimento que tivemos, que eu acabei de apresentar, que todos nós estamos bem conhecidos daquilo que foi dito. Mas o que interessa agora para a nossa reflexão é como é que eu vou comprovar na minha vida que esse é quem eu chamo meu Senhor, de fato, é meu Senhor. Isso tem que ser evidenciado. Isso tem que ser notado na minha vida. E veja, Davi quando diz aqui no versículo 2, outro bem não possuo, senão a ti, ele está dizendo, irmãos, que a sua segurança completa está no Senhor como bem maior da sua vida. Ora, então uma evidência de que realmente Ele é Senhor da minha vida é que eu não tenho nada além do que Ele representa para mim. Se alguma coisa eu tenho, eu possuo, que é mais importante do que Ele já não é meu Senhor. Como Jesus ensinou lá em Mateus 6, o que Ele disse? Eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que são necessárias serão acrescentadas. Mas quando ele diz, outro bem não possuo além de ti, ele já está dizendo que esse bem, que é o Senhor, é o maior. Então, se eu o chamo de Senhor, mas coloco qualquer outra coisa diante dele, então eu não estou fazendo com que a minha vida reflita esta minha afirmação. Veja o versículo 5 do Salmo 16. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Veja, Ele é a nossa herança. Davi diz, o Senhor é a porção da minha herança. Ele diz num contexto em que a herança era algo muito importante no cotidiano das pessoas. O filho primogênito tinha uma dupla porção da herança. A herança era aquilo que os pais deixavam para os filhos, não é? Até hoje tem esse mesmo sentido, mas Davi, ele diz assim, independente do que alguém possa deixar para mim, de que um pai e uma mãe possam me deixar, o Senhor é a minha herança. Ou seja, o que eu recebo, que é mais importante, que é mais valioso, não é um prêmio em dinheiro, mas é saber que o Senhor da minha vida é a minha herança. Veja, Ele é a minha provisão. Então, essas coisas precisam ser evidenciadas na nossa vida, para que a gente possa, de fato, chamá-lo de Senhor. Senão, se torna apenas uma palavra sem sentido, repetida como Deus, como Senhor, como tantas frases que eu aqui exemplifiquei, que várias pessoas dizem, várias pessoas afirmam, sem nenhum valor no que estão dizendo. Leia comigo Lucas, que é uma outra versão do texto em Mateus. Lucas, capítulo
número 12, versículo 29, olha só o que está escrito aqui. Lucas 12, versículo 29 e 30. Lucas capítulo 12, verso 29 e 30. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Veja o que o Senhor está me ensinando, exatamente o que Davi disse muitos anos antes. Outro bem não possuo além de ti. Não me inquieto pelas coisas materiais, não me aborreço, não me preocupo, não me inquieto com o meu futuro, com as coisas que estão por vir, porque eu confio que o Senhor é a minha herança. Eu confio que nele eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Isso, queridos, falado assim parece algo bonito, mas isso precisa ser vivido. E como conciliar isso com a nossa vida, com a busca de progresso, que é normal, que todo mundo deseja, melhorar de vida, mudar de emprego, ganhar mais, ter acesso a mais coisas. Maravilha tudo isso. Mas outro bem não possuo além de ti. Mas ele é a minha herança. Mas se nada eu tiver, ainda tenho o Senhor. É esse o sentido das palavras de Davi e que nós temos que trazer para a nossa realidade. Ainda no texto em Lucas, no verso 31, Jesus diz assim: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. É a versão de Lucas do discurso que está lá também em Mateus. Versículo 6 do Salmo 16 diz: caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Veja o que Davi está dizendo aqui. A minha herança é o Senhor. E agora ele diz: é muito linda a minha herança. É como alguém que está contemplando, né? A frase de Davi, poética, né, de uma canção, não é só uma canção para tocar no emocional, mas é a expressão do seu coração para com Deus. É muito linda a minha herança. Essa frase é como a frase de alguém que está vendo diante de si uma cena bonita. Alguém que já contempla uma herança, mesmo antes de tomar posse dela. Alguém que já está vendo um quadro muito bonito. Como é linda a minha herança. Irmão, se a gente chama Deus de Senhor, mas vive com um quadro sombrio diante dos nossos olhos, será que isso é coerente? Será que é coerente eu chamar Deus de Senhor, mas viver pessimista, viver achando que tudo vai dar errado, que a minha vida não presta, que eu não vou servir para nada, que nunca eu vou dar certo? Será que isso é coerente? Davi, ele diz, a minha herança é muito linda. É muito linda. As minhas divisas, os meus limites caem em lugares amenos. É como ele escreveu no Salmo 23, não é? Quando ele disse, né, dos lugares, dos pastos verdejantes, leva-me para águas de descanso. Essa visão de Davi é uma visão de Deus que nós temos que ter se o chamarmos de Senhor. É incoerente eu chamá-lo de Senhor e viver vendo diante de mim um quadro sombrio, achando que as coisas são feias, que o mundo é feio, que a vida é feia. Não, a vida com Deus é boa. A vida com Deus é melhor. Por mais ou menos que você tenha, é melhor do que aquele que tanto tem, mas não tem Deus. É aquele grande e antigo ditado, né? O pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. Isso é verdade, irmãos? Se eu chamo Deus de Senhor, isso precisa ser verdade na minha vida. E isso foi expresso por Davi, porque é aquilo que está no seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então ele diz, é muito linda a minha herança, eu tenho uma herança maravilhosa. Aquilo que eu tenho em Deus, ninguém mais pode me dar. Não há outro além dele, outro bem não possuo além de ti. Veja agora outra coisa importante que caracteriza aquele que chama Deus de Senhor. Parece um detalhe, mas veja o que diz o verso 3 do Salmo 16. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem são os santos que estão na terra hoje? Hã? Nós? Olha para o lado, tem um aí do teu lado? É santo? É?
A Bíblia diz que é, né? Se não é, depois você conversa em casa. Mas a Bíblia diz que é. Então tem um santo aí do teu lado. Os santos que há na terra somos nós. E aí Davi diz assim, olha, eles são notáveis e neles eu tenho todo o meu prazer. Uma característica de quem chama Deus de Senhor é que ele tem prazer na comunhão dos irmãos. Ele olha para os santos da terra e diz assim, esses são os meus. É com esses que eu quero me relacionar. É com esses que eu quero ter prazer. Tem um ditado no mundo que diz assim, diz-me com quem andas e te direi quem és. Eu não consigo entender muito bem um crente que só tem amigo do mundo. Não consigo. Não desce na minha garganta. E normalmente eu estou certo. Porque depois, quando chega mais na frente, aí vai dizer, desviou, agora está mais na igreja, isso, aquilo. Não tem desviado não, que nunca foi de verdade. Então, meus amados, a gente precisa ter prazer nos santos, na comunhão dos santos, na presença, na companhia dos irmãos. Tem irmão difícil? Tem, já preguei aqui várias vezes sobre irmão difícil. Tem. Na tua casa, se você tem irmão, talvez teu irmão seja difícil. Quem tem um irmão difícil aí, não fala não, né? Para ele não. Ele pode estar vendo pela internet, né? Vai ver você levantando a mão, vai ser um problema. Mas não tem gente que tem irmão de sangue, que é difícil. E aí, por isso você joga ele fora? Não, né? Vai, contra no Natal, tal, né? Aquelas coisas. Mas não é a realidade da maioria. Os santos que há na terra, são nesses que nós temos que ter o nosso prazer. A Bíblia fala de separação, irmãos, de luz e trevas. A Bíblia fala de jugo desigual. Falei isso aqui no domingo também. Então nós temos que entender que não é com todo mundo que nós podemos andar. Uma evidência de eu estar debaixo do senhorio de Cristo é que Ele também me influenciona a amar os meus irmãos. Veja, o apóstolo João diz na sua epístola de que aquele que não ama a seu irmão que está vendo, como é que pode dizer que ama a Deus que não vê? Ora, a coisa mais próxima de Deus que você tem, visível, é uma pessoa que é crente como você. É a imagem do Deus em que você crê. Porque o homem perdeu a sua semelhança com Deus quando pecou, mas Jesus veio restaurar a semelhança. Então hoje, quando você olhar para um irmão, você precisa ver a semelhança de Deus na vida dele. Porque foi para isso que Jesus morreu. Foi para isso que Ele salvou. Para nós sermos a semelhança do Senhor. Temos defeitos. Né? Se você ficar olhando para os defeitos, não vai dar certo, né? Mas, irmãos, não há companhia melhor para você do que a companhia dos irmãos, dos crentes. E é nele que você tem que ter prazer, como diz aqui o salmista Davi. Versículo 4. Ele diz assim, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Veja o que Davi diz aqui. Aquele que tem Deus como Senhor, resumindo, não pode ter outros senhores, outros deuses. Básico. Jesus não ensinou isso? Não se pode servir a dois senhores, porque você vai acabar amando mais a um e desprezando o outro. Você não consegue servir dois com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com a mesma dedicação. Então, o que Davi está aqui dizendo é simplesmente uma confirmação do que o Senhor Jesus nos ensinou também no Evangelho. Se Ele é meu Senhor, Ele precisa ser único na minha vida. Eu não posso ter outros senhores. Talvez alguém diga, pastor, quando me converti, joguei minhas imagens fora, né? A primeira coisa que a pessoa fala é isso, né? Quebrei meus ídolos, isso ou aquilo outro. Mas quem disse que um senhor precisa necessariamente ser um ídolo ou uma imagem? Às vezes há outros senhores na nossa vida, irmãos. Há outros a quem nós nos curvamos, há outros de quem nós dependemos e nos aprisionam numa relação muito mais deturpada do que qualquer uma sadia que você possa ter com Deus. O que é um ídolo para a gente? Pode ser um emprego, pode ser uma esposa, pode ser um esposo, pode ser um filho. Pensou nisso? Um filho ser o seu ídolo? E aí, você não vai conseguir servir a Deus. Você não vai conseguir ter um relacionamento perfeito com Ele.
Por isso, o que Davi diz aqui como evidência de que eu realmente o tenho como Senhor, é que eu não posso ter outros deuses diante de mim. Então, qualquer coisa que eu comece a notar na minha vida que está tomando uma forma ou um lugar de Deus, eu preciso imediatamente me livrar. Davi chega a dizer, eu não pronuncio nem o nome, porque eu não quero nenhum tipo de aprisionamento, relacionamento com outro Senhor que não seja o meu Senhor. E isso, amados, é crucial para o nosso entendimento. Na primeira parte aqui do versículo 5, ele diz, o Senhor é a porção da minha herança. Veja, o meu futuro está nas mãos do Senhor. Ele já disse, o Senhor é minha herança. Agora ele diz, a minha herança é muito linda. Agora ele diz, olha, o Senhor, ele é a porção da minha herança. Herança é algo que a gente recebe no futuro, né? Você recebe a herança no futuro. A não ser que alguém morra agora. Mas normalmente você recebe a herança depois. Então, em outras palavras, o que Davi está dizendo, o meu futuro está confiado ao Senhor. Concordando com o que disse Jesus em Lucas 12 e Mateus 6, eu descanso, eu não ando inquieto, eu não ando preocupado, eu descanso no Senhor, porque as coisas que eu preciso no momento certo, Ele me dará. Talvez não sejam as que eu quero, mas as que eu necessito, eu posso contar com Ele. Então eu descanso no Senhor o meu futuro. E aí, amados, é que isso também evidencia quem nós somos diante de Deus. Como eu disse, até na igreja, infelizmente, há tantos que chamam Deus de Senhor, mas não manifestam essa confiança de futuro em suas mãos. Ah, Ele é meu Senhor, mas eu tenho que fazer aqui uma vaquinha, né? Eu tenho que fazer aqui um pé de meia. Não, beleza, a gente não pode ser irresponsável, mas a gente coloca a nossa confiança na poupança, a gente coloca a nossa esperança numa aplicação, num fundo de previdência, ou seja lá o que for, essa é a nossa esperança. Ah, então tem alguma coisa errada, irmãos. Então esse senhorio não é tão evidente assim na minha vida. E veja, essa falta de segurança é que leva outros, e eu espero que ninguém na igreja, a procurar o tarô, né? A procurar o horóscopo, a procurar o pai de guia lá de não sei o quê, o jogo de cartas, o búzios, não sei o quê. Por quê? O que vai ser do meu futuro? Onde está? Eu não tenho certeza, eu só tenho dúvidas. Eu tenho medo do que virá, então eu preciso de alguma forma saber antecipadamente para me preparar. Amados, tudo que for importante você saber antecipadamente, Deus te revelará. Você crê nisso? Tudo que for importante você saber, Deus te revelará. Você não vai precisar consultar um pai de santo, nem um pastor de santo, tá? Agora tem pastor de santo também. Bota a roupa, roda, gira, né? Dá bafo em você, né? Então tem isso também, tudo aí. Tem de tudo. Então, você não vai precisar de um profeta para te dizer o que for importante você saber, Deus vai preparar o seu coração. Deus, Ele revela aos seus a sua vontade. Aliás, essa foi uma das razões de Jesus dizer agora aos discípulos, vocês são meus amigos. Porque apenas servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas o Senhor revela os seus planos aos seus amigos. Então, por isso Jesus nos inseriu nesse contexto também de amigos, porque mesmo Ele sendo o Senhor, Ele compartilha conosco os seus planos. E quais são os planos de Deus? Os planos de Deus são bons. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Pensamentos de paz, pensamentos de bênçãos. Então Ele revela para mim o que é importante que eu saiba. Então eu não preciso ficar preocupado. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ah, está chegando aquele dia. Irmãos, passou o tempo da gente ficar nessa ansiedade. Já viu que o dia está passando rápido demais? Então não fica pensando, naquele dia, vai ter aquela prova, vai ter aquilo, aquele negócio, aquele emprego. Esquece, daqui a pouco você abre os olhos e já está lá. E Deus está no controle, porque Ele é Senhor. Agora, se você só o chama de Senhor, mas não o considera dessa forma, você vai viver eternamente preocupado com o seu futuro, eternamente angustiado pelo que te espera, pensando o que vai ser de mim. E não é essa a vontade de Deus. No versículo número 7,
Davi diz assim: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Deus de Davi, o seu Senhor, o aconselha. Coisa maravilhosa, irmãos. Eu pensava que o Senhor só dava ordens, mas nosso Deus é tão bom que Ele dá conselhos também. Ele dá ordens e é bom obedecer. Amém? Mas Ele também dá conselhos. E conselho é aquela coisa, né? A gente pode seguir ou não seguir. Você é livre, né? Mas não é melhor seguir o conselho de Deus? Tem outro ditado no mundo já assim: quem avisa, amigo é. Deus dá conselhos, irmãos. E Ele diz: até quando eu durmo, até nos meus sonhos. Como eu disse, Deus revela. O que foi importante, Deus vai revelar. Agora, se você ouvir de Deus, não deixe de fazer. Se você receber de Deus o conselho, não deixe de obedecer, porque é o melhor caminho para você. Você pode ir por outro? Pode à vontade, você é livre. O fato dele ser Senhor não nos acorrentou. Cristo nos libertou, não para vivermos novamente como escravos. Somos livres, mas o temos como Senhor, mas é um senhorio diferente. Se eu quiser fazer outra coisa, eu faço, mas sofrerei as consequências. Então Ele me aconselha, Ele me mostra o caminho, o que eu preciso andar por Ele. Então veja como Davi diz aqui: eu ouço os conselhos até quando eu estou dormindo, Ele me aconselha. Meu coração me ensina, eu aprendo até quando durmo. Isso é uma realidade maravilhosa. O verso 8, ele diz: o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Olha o que ele diz aqui: eu trago o Senhor sempre à minha presença. Como é que eu trago Deus à minha presença? É melhor eu estar na presença dele, né? Normalmente a gente faz dessa forma, né? Deus está em todo lugar. Deus é onipresente. Não há um lugar só em que eu possa fugir da face de Deus. Quem tentou isso se deu mal, né? Jonas, lembra dele? Tentou fugir, né? Coitadinho, né? Iludido. Sem noção, né? Tentou esconder-se de Deus. Não dá para esconder. Mas uma coisa é Deus estar presente, e outra coisa é eu sentir a sua presença. Há uma diferença muito grande. Deus está em todo lugar. Deus está presente em toda a terra. Mas eu posso estar tão duro que eu não sinto a sua presença. Eu posso estar com o meu coração tão endurecido que eu não percebo a sua presença. Então, uma coisa que Davi diz aqui é que ele tem sempre o Senhor à sua presença. E Ele estando à minha direita, eu não serei abalado. Se Deus é teu Senhor, perceba a presença dEle em todos os dias da tua vida. Em todos os lugares por onde você andar, por onde quer que você for, nunca diga estou sozinho, porque o Senhor está comigo. Ele está do meu lado. E se Ele está do meu lado, como disse Davi, eu não serei abalado. Essa convicção precisa acompanhar quem ousa o chamar de Senhor, irmãos. Pensa, reflita. A palavra é para a gente refletir. Se eu o chamo de Senhor, eu tenho que viver isso. É incoerente eu chamá-lo de Senhor, mas não sinto a sua presença. Eu chamo de Senhor, mas não sinto que Ele me protege. Acho que estou sozinho, acho que é tudo por minha conta. Se eu não me virar, ninguém é por mim. E não é isso que a Bíblia diz. Ele é por mim. Quem será contra mim? Ele está comigo. Quem mais eu preciso? Então a questão aqui é comprovar este senhorio com atitudes na nossa vida. Versículo número 9, versículo 10, ele diz: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Quando eu tenho no Senhor a certeza da vida eterna, que foi o que Ele me prometeu. E aqui Davi, de forma antecipada, já está mencionando essa certeza. Ele já está aqui muito antes de Jesus, dizendo que ele pode se alegrar, o seu coração se exultar, porque ele sabe que o corpo repousará seguro. Porque ele diz assim, porque a visão no Antigo Testamento da morte era diferente do que nós temos no Novo Testamento. Mas o que ele está afirmando tem o mesmo sentido. O corpo repousar seguro.
Saber que a vida e a morte estão nas mãos do Senhor. Não deixará a minha alma na morte. Não deixará que a minha alma fique presa à morte. Ou seja, eu viverei. Ele já está aqui indiretamente meio que falando de ressurreição, meio que falando de vida eterna, dizendo: eu não serei abandonado nem quando eu morrer. Essa certeza você tem aqui agora, irmão. Tem mesmo. Ele está com você. Você não será abalado. E ainda que você morra, você viverá. É o que diz a Bíblia. E é o que eu preciso comprovar com a minha vida. Atitudes comprovam a palavra. Atitudes comprovam o que eu digo, a minha fé, o que eu creio, o que eu transmito para os outros. Nós mostramos com atitude. Seria muito estranho a gente afirmar tudo isso e no primeiro perigo sair correndo para chorar debaixo da cama. Seria muito estranho a gente afirmar isso tudo e quando estiver perto da morte ficar desesperado. Oh, meu Deus, para onde eu vou? Entende? Não é estranho? Alguém aqui quer morrer? Não, né? Hoje? Ainda? Não. Ninguém quer. Mas e quando chegar a hora? Nós estamos prontos? Ou vamos ficar desesperados, angustiados? Eu tenho meu Senhor, e Ele não permitirá que o santo dele, que sou eu, veja a corrupção. Ele vai guardar a minha alma. A minha alma está nas mãos do Senhor. Como é doce a morte dos santos. Por isso a Bíblia diz também no Salmo 116, que ela é preciosa aos olhos do Senhor. Porque em todos os sentidos da vida, Davi está dizendo a razão dele chamá-lo de Senhor e confiar nele nesse relacionamento de alegria e de amor. Isso que nós precisamos. Por isso Davi, homem segundo o coração de Deus. O que ele tinha de especial? Nada, era igual a gente, irmãos. Só confiava. Sabe o que Davi tinha de especial? Era crente. Só cria, só confiava. Teve seus erros, teve seus acertos, como todos nós. Mas uma coisa ninguém tirava dele, a presença de Deus. Quando ele esteve para perder essa presença, por causa daquele pecado notório de sua vida, ele escreve o Salmo 51, rasgando o seu coração e colocando tudo diante do Senhor, abrindo, rasgando a sua alma. Isso é relacionamento, isso é Deus, isso é Senhor. Não é apenas a gente ter Deus como um ídolo, como, sei lá, qual a imagem que muitos têm, talvez até na igreja. Isso é muito mais do que a gente possa imaginar. No versículo 11 ele diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Quando eu estiver realmente com o Senhor, como o Senhor, eu terei a verdadeira alegria. Eu terei a alegria que a Bíblia diz, no Senhor é a nossa força. Mas para isso, queridos, eu preciso observar esses princípios. A minha vida precisa ser um reflexo dessas coisas, para que a minha fé não seja apenas aquela fé religiosa, né? De tradições, de sinais, de comportamentos maquinalmente aprendidos e perpetuados, mas que ela se transforme num relacionamento vivo com Deus. Como você é, mas sabendo quem Ele é, o chamando de Senhor, mas vivendo de fato como se Ele realmente fosse e é o seu Senhor. Submeta-se a Ele. Creia de todo o teu coração. Descanse, se alegre, confie até na morte. Confie até a morte. Amém? Nós vamos participar da ceia e antes eu quero fazer uma oração com você. A Bíblia diz para a gente se examinar e não há melhor exame do que aquele que eu mesmo posso fazer em mim mesmo, porque só eu sei aquilo que está no meu interior. Só eu e Deus sabemos o que está na minha mente, no meu coração, na minha vontade. Por isso é hora da gente olhar para dentro de nós e, usando da palavra dessa noite, perguntar:
Senhor, eu tenho realmente me submetido ao teu senhorio? Tu és Senhor da minha vida ou apenas te chamo de Senhor? Tu és meu Deus ou apenas te chamo de Deus? Pai Santo, fala com os teus filhos essa noite, Pai. Ministra aos nossos corações a verdade da tua palavra, para que ela nos faça refletir, para que ela nos faça mudar, para que ela seja um agente de transformação, para que a nossa fé seja viva, seja real, verdadeira, não apenas de proclamações vazias, mas de conteúdo, de relacionamento. Pai Santo, que a fé seja restaurada nos corações. Sem fé é impossível agradá-lo. E não adianta chamá-lo de Senhor se não acreditamos no Senhor, se não confiamos no Senhor, se não nos submetemos, se o Senhor não é o nosso único bem, se o Senhor não é a nossa herança, se não é no Senhor que colocamos a confiança do nosso futuro, não adianta chamá-lo de Senhor. Fala, Pai, aos corações de cada um de nós essa noite. Ah, Deus, sacode-nos, Senhor. Alerta-nos, Deus, para uma mudança de vida, de comportamento, para que a nossa vida reflita aquilo que nós acreditamos e professamos, Senhor. É o que eu te peço, Deus, em oração com cada um dos meus irmãos, e fazendo isso no nome santo de Jesus. Amém. Graças ao Senhor.